um programa que lança uma seleção aberta no meio de comissão, né, algo que também é uma contrapartida, fruto desse diálogo com a sociedade, fruto desse diálogo com o governo, em virtude de a gente obter esse incentivo fiscal. Só uma coisa, Eduardo, faltou a questão da interatividade que eu propus como ideia, e que foi a questão do regionalismo também, que eu sei que em outras edições as pessoas questionavam, como a própria jornalista do Amazonas, né? Como é que vocês lidam com essa situação? O que a gente, pela interatividade, a gente discutiu inclusive essa coisa da votação na internet, por exemplo. Pelo menos uma parte. Mas a gente percebeu, tem alguns festivais que abrem para votação na internet. E o que acontece? Você tem bandas que têm tribos imensas, eles mobilizam essas tribos para fazerem votações pesadas. Então acabam distorcendo, às vezes, aquele que é um indivíduo que tem uma pesquisa e que é ele com ele, e certamente na teoria da catraca, que no fundo você transfere a teoria da catraca, né, que é uma teoria muito debatida dentro do campo cultural, que não necessariamente o maior número de visitantes a uma obra, ou uma exposição, ou o maior número de pessoas que tenham contatos a uma publicação é um índice de qualidade, é um índice de relevância. Às vezes a gente costuma dizer um evento para 3 pessoas toma uma relevância muito maior do que um evento para 1000 pessoas, em virtude do experimentalismo que ele se propõe, em virtude da fronteira que ele está carregando ali consigo, enfim. Então, transferir essa percepção do equívoco, às vezes da catraca, né? Uma ordem de pessoas, o consagrado absoluto é o que a gente quer, não necessariamente é isso. Transferir isso para o projeto de seleção poderia, inclusive, distorcer os finalmente do projeto. A gente discutiu, inclusive, vamos abrir. Mas não poderia distorcer com uma comissão também, elitizada? Na dúvida que sempre há a possibilidade de distorção, sempre há um olhar que é feito, né? Mas o que a gente aposta é na multidisciplinaridade dessa comissão. Talvez, se fosse um olhar só dos gestores do Itaú Cultural, seria um olhar muito mais viciado do que quando você pega um grupo tão amplo de pessoas de tantos. Outra coisa que a gente tentou observar na comissão, que tivessem presente pelo menos todas as regiões do país. Essa é uma das ideias para que a gente pudesse ter mais oxigênio, né? Quanto à questão da regionalização, a gente tem apostado muito na circulação dos membros da comissão por essas regiões, para que a gente possa dar ênfase nesse olhar. Uma experiência muito legal no Rumos Artes Visuais, que a gente reforça todo o período, e a gente não sei como é que isso vai se dar com esse novo Rumos. No final de cada edital do Rumos, na época do Rumos Artes Visuais, a gente identificava onde tinham ocorrido os estados com menor número de inscrições. E para esses estados a gente fazia logo em seguida ciclos de seminários de formação, para que a gente desse ênfase inclusive no campo ou nas questões que a gente viu mais fragilidade naquele estado. A gente vamos acabar o último ciclo, vai ser nas Alagoas, né? Essa semana em Maceió, né? Então tem essa preocupação. Então não sei como é que a gente vai se dar em relação a esse rumo, mas um fato nós queremos circular por todo o país. Outro fato, essa comissão tem um olhar de várias regiões do país, e a ideia, obviamente, é observar com mais carinho essas questões geográficas, mas não serem determinantes na seleção final. Mas, por exemplo, em questão a essa situação geográfica, nós fomos uma das primeiras instituições, a Sônia está aqui, pode até falar melhor sobre isso, que incorporou, por exemplo, o custo dos povos da floresta, né, o custo amazônico, né, sabendo, isso foi no Rumos Teatro, sabendo que qualquer operação ali no custo amazônico é muito mais caro que qualquer operação no eixo Rio-São Paulo. Então, os selecionados daquela área tinham muito mais recursos para circular, para dialogar, do que os selecionados, por exemplo, do Sul e do Sudeste. Então a gente não só observa dentro do Rumos, né, questões relativas ao selecionado, ao inscrito, mas observa esse conjunto de coisas que, de fato, pretendem deixar o país um pouco menos desconecto com essa relação concentrada do eixo Rio-São Paulo versus outra parte do país. Muito obrigado. Consegui?